Leitura de O Coração Denunciador, um conto de Edgar Allan Poe, escrito em 1843. É verdade, tenho sido e sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que irás dizer que sou louco? A enfermidade me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante, acima de tudo, o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas no céu e na terra. Muitas coisas do inferno ouvia. Como então sou louco? Preste atenção e observe quão lucidamente, quão calmamente vos posso contar toda a história. É impossível dizer como a ideia me penetrou primeiro no cérebro. Uma vez concebida, porém, ela me perseguiu dia e noite. Não havia motivo, não havia cólera. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal, nunca me insultara. Eu não desejava seu ouro. Penso que era o olhar dele. Sim, era isso. Um de seus olhos parecia com o de um abutre. Um olho de cor azul pálido, que sofria de catarata. Meu sangue se enregelava sempre que ele caía sobre mim. Assim e assim, pouco a pouco, bem lentamente, fui me decidindo a tirar a vida do velho. E assim libertar-me daquele olho para sempre. Aí aqui está o problema. Imaginas que sou louco. Os loucos nada sabem. Deverias, porém, ter me visto. Deveria ter visto como procedi cautamente. Com que prudência, com que previsão, com que dissimulação lancei mãos à obra. Eu nunca fora mais bondoso para com o velho do que durante a semana inteira antes de matá-lo. E todas as noites, por meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu quarto e abria bem devagarzinho. E depois, quando a abertura era suficiente para conter minha cabeça, eu introduzia uma lanterna com tampa toda velada, bem velada, de modo que nenhuma luz se projetasse para fora. E em seguida enfiava a cabeça. Movia lentamente, muito, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para colocar a cabeça inteira, além da abertura, até podê-lo ver deitado na cama. Um louco seria precavido assim? E depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abri a tampa da lanterna cautelosamente, bem cautelosamente, porque a dobradiça rangia. Eu abria só até permitir que apenas um débil raio de luz caísse sobre o olho de abutre. E isso eu fiz durante 7 longas noites. Sempre, precisamente, à meia-noite. E sempre encontrei o olho fechado. Assim, era impossível fazer a minha tarefa. Porque não era o velho que me perturbava. Era o seu olho diabólico. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu penetrava atrevidamente no quarto e falava-lhe sem temor, chamando pelo nome com ternura, perguntando como havia passado a noite. Por aí, vejo que ele precisaria ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, justamente às 12 horas, eu espreitava enquanto dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que de hábito ao abrir a porta. O porteiro dos minutos de um relógio mover-se-ia mais rapidamente do que meus dedos. Jamais, antes daquela noite, sentira eu tanto a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que ali estava eu, a abrir a porta pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com os meus atos ou pensamentos secretos. Ri entre os dentes a essa ideia, e talvez ele tivesse me ouvido, porque se moveu de súbito na cama como se assustado. Pensas talvez que recuei? Não, não, não. O quarto dele estava escuro como piche, espesso de sombra, pois os postigos se achavam hermeticamente fechados por medo aos ladrões. E eu sabia, assim, que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei a avançar cada vez mais, cada vez mais. Já estava com a cabeça dentro do quarto e a ponto de abrir a lanterna, quando meu polegar deslizou sobre o fecho de lata e o velho saltou na cama, gritando: "Quem está aí?" Fiquei completamente silencioso. Nada disse. Durante 1 hora inteira, não movi um músculo. E por todo esse tempo, não o ouvi deitar-se de novo. Ele ainda estava sentado na cama, à escuta, justamente como eu fizera noite após noite, ouvindo a ronda da morte próxima. Depois, ouvi um leve gemido, e notei que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor, de pesar, não.
Era o som grave e sufocado, que se ergue do fundo da alma quando sobrecarregada de medo. Bem conhecia esse som. Muitas noites, ao soar meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele irrompia de meu próprio peito, aguçando com seu eco espantoso os terrores que me aturdiam. Disse que bem o conhecia. Conheci também o que o velho sentia. Tive pena dele, embora abafasse um riso no coração. Eu sabia que ele ficara acordado desde o primeiro leve rumor, quando se voltara na cama. Daí por diante, seus temores foram crescendo. Tentara imaginá-lo sem motivo, mas não fora possível. Dissera a si mesmo: é só o vento na chaminé? Ou é só um rato andando pelo chão? Ou foi apenas um grilo que cantou num instante só? Sim, ele estivera tentando animar-se com essas suposições, mas tudo fora em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao aproximar-se dele, projetara sua sombra negra para a frente, envolvendo nela a vítima. E era a influência tétrica dessa sombra não percebida que o levava a sentir, embora não visse nem ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se, resolvi abrir um pouco, muito pouco, a tampa da lanterna. Abri-a. Podes imaginar quão furtivamente, até que, por fim, um raio de luz apenas, tênue como o fio de uma teia de aranha, passou pela fenda e caiu sobre o olho de abutre. Ele estava aberto, todo plenamente aberto, e, ao contemplá-lo, a minha fúria cresceu. Viu, com perfeita clareza, todo de um azul desbotado, com horrível película a cobri-lo, o que me enregelava até a medula dos ossos. Mas não podia ver nada mais da face ou do corpo do velho, pois dirigira a luz como por instinto sobre o maldito lugar. Ora, não vos disse que apenas é super acuidade dos sentidos aquilo que erradamente julgas loucura? Repito, pois, que chegou a meus ouvidos um som baixo, monótono, rápido como o de um relógio quando abafado em algodão. Igualmente, eu bem sabia que som era. Era o bater do coração do velho. Ele me aumentava a fúria, como o bater de um tambor estimula a coragem do soldado. Ainda aí, porém, refreei-me e fiquei quieto. Tentei manter tão fixamente quanto pude a resta de luz sobre o olho do velho. Entretanto, o infernal tam-tam do coração aumentava. A cada instante ficava mais alto, mais rápido. O terror do velho deve ter sido extremo. Cada vez mais alto, repito, a cada momento. Prestas bem atenção, vos disse que sou nervoso, e sou. E então, aquela hora morta da noite, o bater tão estranho excitou em mim um terror incontrolável. Contudo, por alguns minutos mais, dominei-me e fiquei quieto. Mas o bater era cada vez mais alto. Julguei que o coração ia arrebentar. E depois, nova angústia me aferrou. O rumor poderia ser ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um alto berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele guinchou mais uma vez, e uma vez só. No instante, arrastei-o para o soalho e virei a pesada cama sobre ele. Então, sorri alegremente por ver a façanha realizada. Mas, durante muitos minutos, o coração continuou a bater com um som surdo. Isso, porém, não me vexava. Não seria ouvido através da parede. Afinal, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra, morto como uma pedra. Coloquei minha mão sobre o coração e ali a mantive durante muitos minutos. Não havia pulsação. Estava petrificado. Seus olhos nunca mais me perturbariam. Se ainda pensas que sou louco, não mais o pensarás, quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava e eu trabalhava apressadamente, porém em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o corpo. Cortei-lhe a cabeça, os braços, as pernas. Depois arranquei 3 pranchas do soalho do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as tábuas com tamanha habilidade e perfeição que nenhum olhar humano, nem mesmo o dele, poderia distinguir qualquer coisa suspeita. Nada havia a lavar,
nem mancha de espécie alguma, nem marca de sangue. Fora demasiado prudente ao evitá-las. Das todas essas tarefas, eram já 4 horas, mas ainda estava escuro como se fosse meia-noite. Quando o sino soou a hora, bateram à porta da rua. Desci a abri-la, de coração ligeiro, pois que tinha eu agora a temer? Entraram 3 homens que se apresentaram com perfeita mansidão como soldados de polícia. Fora ouvido um grito por um vizinho durante a noite. Despertara-se a suspeita de um crime. Tinha-se formulado uma denúncia à polícia, e eles, soldados, tinham sido mandados para investigar. Sorri, pois... que tinha eu a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, disse eu, fora meu mesmo em sonhos. O velho, relatei, estava ausente, no interior. Levei meus visitantes a percorrer toda a casa. Pedi-lhes que dessem busca completa. Conduzi-os, afinal, ao quarto dele. Mostrei-lhes suas riquezas em segurança intactas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e mostrei desejos de que eles ficassem ali para descansar de suas próprias fadigas, enquanto eu mesmo, na desenfreada audácia do meu perfeito triunfo, colocava minha própria cadeira propriamente sobre o lugar onde repousava o cadáver da vítima. Os soldados ficaram satisfeitos. Minhas maneiras os haviam vencido. Sentia-me singularmente à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia cordialmente, conversaram coisas familiares. Mas, dentro em pouco, senti-me que ia empalidecendo e desejei que eles se retirassem. Minha cabeça doía e parecia me ouvir um zumbido nos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados e continuavam a conversar. O zumbido tornou-se mais distinto, continuou e tornou-se ainda mais perceptível. Eu falava com mais desenfreio para dominar a sensação. Ela, porém, continuava e aumentava sua perceptibilidade. Até que, afinal, descobri que o barulho não era dentro dos meus ouvidos. É claro que então a minha palidez aumentou, mas eu falava ainda mais fluentemente e no tom de voz muito elevada. Não obstante, o som se avolumava. E que podia eu fazer? Era um som grave, monótono, rápido, muito semelhante a de um relógio envolto em algodão. Respirava com dificuldades, e no entanto os soldados não o ouviram. Falei mais depressa ainda, com mais veemência, mas o som aumentava constantemente. Levantei-me e fiz perguntas a respeito de ninharinhas, num tom bastante elevado e com violenta gesticulação. Mas o som constantemente aumentava. Por que não se iam eles embora? Andava pelo quarto, acima e abaixo, com largas e pesadas passadas, como se excitado até a fúria pela vigilância dos homens. Mas o som aumentava constantemente. Oh, Deus, que poderia eu fazer? Espumei, enraivecido, praguejei. Fiz girar a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas. Mas o barulho se elevava acima de tudo e continuamente aumentava. Tornou-se mais alto e mais alto e mais alto. E os homens continuavam ainda a passear, satisfeitos, sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Meu Deus Todo-Poderoso, não, eles suspeitam. Eles sabem. Estavam zombando do meu horror. Isto pensava eu. E ainda penso. Outra coisa qualquer, porém, era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável que aquela irrisão. Não podia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que devia gritar ou morrer. E agora, de novo, escuta, mais alto e mais alto, mais alto. Vilões! Trovejei. Não finjam mais. Confessa o crime. Arranque as pranchas. Aqui. Ouçam o batido do seu horrendo coração.